Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer um porta-passaporte familiar. Ele tem bastante espaço, bastante bolsos. Eu fiz ele com um fechamento em zíper, porque caso tá lá dentro da bolsa, se vira ele, não vai cair nada, vai ficar tudo aqui dentro, tudo fechadinho. Nesse modelo aqui, eu fiz ele com esse acabamento do viés pelo lado de fora, mas também tem a opção de fazer pelo lado de dentro. Aqui na parte de dentro, então, nós temos espaço para 4 passaportes, todos bonitinhos. Aqui tem o espaço, um bolsinho de plástico para colocar documento, colocar o que quiser, alguma moedinha. Aqui nós temos um bolso bem grandão aqui atrás. No outro lado eu tenho este bolso em zíper também bem grandão. Mais esse bolso aqui. Além disso, espaço para 6 cartões. Então é um projeto bem legal para fazer e vender, ou até para fazer para sua família. Bom, então vamos aos materiais para fazer o nosso porta-passaporte. Aqui, no meu tecido principal, no meu tecido externo, eu tenho ele 2 vezes de 14 por 22. E aqui, ó, eles estão presos na minha manta R2 100. Aqui eu também tenho o meu forro, que é o tecido interno que eu vou usar 2 vezes de 14 por 22. E aqui, para o nosso fole do zíper, eu vou ter o tamanho de 3 por 16 no meu tecido principal preso à manta e uma vez de 3 por 16 no meu tecido interno forro. Então aqui, para fazer a parte direita, o lado direito do meu porta-passaporte, que é onde tem os bolsos para o passaporte e esse outro bolso aqui, maiorzinho, eu vou precisar aqui, vou usar 4 vezes desse meu tecido principal, que eu estou usando mesmo que o principal externo, 4 vezes de 12 por 12, e aqui eu estou usando como estruturador uma entretela. Ela é uma entretela um pouco grossinha, mas ela não é muito grossa, e eu não corto ela do mesmo tamanho que eu cortei o meu tecido. Então eu sempre deixo uma margem aqui de 1 centímetro em volta, porque quando a gente for costurar e vai costurando bolso por bolso, em cima de bolso, vai ficando muito grosseiro, muita camada. Então já vai ter bastante camada de tecido, então eu evito colocar entretela para fazer mais volume, ficar mais grosso essas camadas. Então aqui eu tenho 4 vezes de 12 por 12 com a entretela, e aqui no meu tecido de forro eu tenho 4 vezes de 12 por 12 sem a entretela. Isso é para fazer esses bolsos porta-passaporte. Este bolso aqui de baixo eu vou usar um plástico, e aqui ele tá com 9 por 12. E eu também cortei o viés, aqui não precisa ser viés, é uma tira, eu cortei de 4 centímetros. E o comprimento para poder fazer o acabamento. E aqui ela tá dobrada como viés, eu vou usar ela como acabamento aqui nesse bolso e na lateral deste bolso aqui, dessa aba aqui. E aqui, para fazer essa parte de baixo aqui nesse bolso, eu tenho no meu forro tamanho de 12 por 22. E aqui eu tenho uma vez com a entretela. Lembrando aqui, ó, deixei também uma margem aqui sem a entretela. E uma vez sem a entretela. Então aqui, para fazer a minha parte do lado esquerdo, que seriam os porta-cartões, e aqui um bolso com zíper, eu vou usar um tecido, no meu tecido principal, esse aqui vai ser para fazer o meu porta-cartão, e eu tenho aqui ele do tamanho de 47 por 22. E aqui eu também estruturei ele com a entretela, e eu deixei também as margens aqui livres, para a gente conseguir dobrar e não ficar muito grosseiro. No meu tecido de forro, para fazer essa parte do bolso com o zíper, eu tenho aqui 2 vezes de 14 por 22, e um deles aqui eu estruturei com a entretela da mesma forma que eu fiz os outros. Eu também vou usar então um zíper, aqui eu tô usando o número 5 mesmo, e ele tá com uns 24 centímetros, para a gente ter uma margem para conseguir passar o cursor que está aqui. Então, por último ainda, para fazer
nosso fechamento aqui do meu porta-passaporte, eu tenho o meu zíper também número 5, ele tá aqui com 55 centímetros. O meu cursor, e eu também cortei aqui o viés do meu tecido externo, porque eu vou fazer esse viés, esse acabamento em viés nessa minha peça, agora eu vou fazer ela pelo lado externo da minha peça. Então, eu acho que vai ficar bem mais bonitinho com o meu tecido, o meu próprio viés feito do tecido externo. Eu vou começar então montando os meus bolsos do passaporte, onde vão o passaporte. Então essa parte aqui depois eu vou reservar aqui e nós vamos começar montando o bolso. Para cada bolso, são 4 bolsos para o passaporte. Para cada um eu vou pegar uma parte principal e uma parte de forro, lembrando que a principal está com a entretela. Então eu vou posicionar eles com o direito, lembrando que aqui, ó, esse meu tecido de forro ele não tem direção. O tecido principal, ele tem, mas não tem uma direção, mas eu vou supor que essa é a parte de cima da minha estampa. Então eu vou posicionar eles aqui direito com direito e eu vou alfinetar eles bem aqui na parte de cima para que eles fiquem bem certinho aqui. Então nesse meu porta-passaporte, aqui eu fiz o meu bolso com essa inclinação. Você não precisa seguir isso, você pode fazer ele reto, mas se você quiser fazer ele com a inclinação, eu vou te mostrar como eu fiz. Aqui do meu lado esquerdo, que é onde eu quero, no meu esquerdo considerando o lado da estampa principal. Aqui desse lado que eu escolhi, que ele vai ser mais baixo que o lado direito, eu vou fazer uma marcação de 1 centímetro da parte de cima para baixo. E eu vou ligar então a minha ponta superior do lado direito até essa minha marcação de 1 centímetro aqui do lado esquerdo. E aqui nessa marcação eu vou passar uma costura com um pé de máquina aqui para baixo. Eu vou costurar aqui e aí ele vai ficar com a inclinação já. E eu vou fazer isso para todos os outros bolsos. Então eu vou vir aqui com a minha parte principal e vou posicionar a estampa do meu tecido de forro com a estampa do meu tecido principal. E aqui, onde é o lado esquerdo da minha estampa principal, eu vou fazer a minha marcação de 1 centímetro aqui do topo para baixo e vou ligar a minha ponta superior direita até essa minha marcação aqui na esquerda. E eu vou fazer isso agora para os outros 2 bolsos. Bom, agora eu já levei na máquina aqui e já passei meu pezinho de máquina com a distância aqui da parte superior da minha marcação. Se você não quiser fazer ele com essa inclinação, é só passar um pezinho de máquina seguindo aqui o superior, a parte superior do tecido. Agora eu vou tirar aqui o meu alfinete e eu vou refilar essa parte aqui. Eu vou cortar bem certinho aqui na parte que eu fiz a minha marcação, para não ficar um excesso de tecido. E agora é só a gente desvirar e jogar esse tecido aqui lá para trás. E dobrar ele bem na costura aqui que nós fizemos, na nossa união do tecido. Então eu vou fazer isso para todos. Eu vou passar um ferro nele para ajeitar certinho essa costura aqui. E depois eu vou na máquina e vou rebater aqui a parte superior. Dessa forma, prendendo tanto o tecido principal quanto o meu de forro. Depois ainda vou passar uma costurinha de segurança bem na beiradinha, dando a volta aqui nesse bolso, para prender tudo juntinho assim. Bom, meus 4 bolsos estão presos já, estão pespontados. E aqui eu já fiz a minha costurinha de segurança aqui em volta, em todos eles. Eles estão prontos. Nós vamos montar então a minha parte direita do porta-passaporte. Então primeiro eu vou pegar o nosso bolso de plástico. Esse bolso aqui, ele cabe um documento também, cabe um cartão. É um bolsinho extra aqui, bem legal nessa parte. Aqui eu vou pegar essa parte superior de 12 centímetros e vou vir com minha faixa de 4 centímetros, que seria um viés, né, para dar acabamento. E eu vou vir aqui, como ele já está dobrado em viés, sim, eu vou vir e só vou pegar a boquinha
aberta do viés aqui e vou prender ela, posicionar ela na parte superior aqui do bolso. E aí eu vou levar na máquina e vou passar uma costurinha, bem como se fosse rebatendo aqui na parte de baixo, e eu vou prender o viés junto dos dois lados no bolso de plástico. Aqui eu tô com uma faixa maior ainda porque ele vai dar acabamento nessa outra parte, nessa minha outra parte do bolso, tá? Então eu cortei ela já bem maiorzinha para dar tanto para o bolso de plástico quanto para esse meu bolso aqui lateral. Bom, eu já prendi o meu viés aqui, o acabamento na parte superior do meu bolso de plástico. E aqui, ó, como eu disse, é uma costura só que você vai fazer e vai prender já os dois lados. Então agora nós vamos posicionar nossos bolsos no nosso bolso lateral maior. Então aqui eu vou vir com esse meu tecido de forro de 12 por 22 e eu vou usar o que está com a entretela. Eu vou vir aqui e vou fazer marcações de 1,5 em 1,5 da parte de baixo para cima. O último bolso eu vou posicionar ele aqui na parte de baixo, então eu vou fazer apenas 3 marcações de 1,5. Bom, então aqui eu tenho as minhas marcações e eu vou começar a posicionar eles da minha marcação superior para baixo. Então eu vou vir aqui com o meu bolso e vou posicionar ele bem com a minha base aqui, na minha base da minha marcação. Eu vou encaixar ele aqui e encaixar de forma que a minha lateral também fique certinho. E agora eu vou levar na máquina e vou passar um pezinho de máquina do meu tecido externo para cima. Então eu vou passar uma costurinha aqui e vou prender esse bolso nessa minha parte de forro aqui atrás. Só aqui embaixo. Pronto, então eu posicionei esse meu primeiro bolso, ó, e ele tá aqui, ó, preso só pela parte de baixo do bolso e no tecido. As laterais ainda estão abertas e eu vou vir com o meu segundo bolso e vou posicionar agora na minha outra marcação na parte de baixo. Então aqui tá o meu primeiro bolso, o segundo vai ficar aqui. E eu vou fazer da mesma forma, eu vou posicionar ele aqui, alinhar ele na minha marcação e alinhar ele com as laterais do bolso maior. E eu vou vir e vou passar o pezinho de máquina só aqui na parte de baixo. Depois eu vou vir com o outro bolso e vou fazer a mesma coisa nessa minha primeira marcação aqui. E vou passar o pezinho de máquina. E por último, meu último bolso, eu vou alinhar ele na base do meu tecido de forro aqui desse bolso. E vou passar o meu pezinho de máquina. Então assim, como o bolso de baixo ele está superior ao de cima, ele vai esconder essa costura que nós fizemos aqui na parte de baixo para prender os bolsos. Bom, então eu já prendi todos os bolsos, ó, mas eles ainda estão assim soltos nas laterais. E eu vou aproveitar e vou posicionar o meu bolso agora de plástico por cima deles. E eu vou alinhar ele aqui na minha base. Se você quiser fazer esse bolso da mesma forma, ele tortinho assim, com esse caimento, você pode fazer. Eu fiz ele reto, porque, sim, eu optei por fazer ele reto. Aqui eu vou fazer então da mesma forma que eu prendi o último bolso e eu vou alinhar a base desse meu bolso de plástico aqui na minha base da peça aqui do bolso. Aqui eu cortei ele um pouco maior que 12 centímetros, eu cortei com 3 centímetros, então ele vai sobrar um pouquinho para cada lado, mas isso é para ter uma segurança, depois eu refilo. Aqui eu não posso alfinetar, então eu vou prender ele com os meus grampinhos e vou levar na máquina e vou costurar aqui na parte de baixo e nas laterais. Se você quiser aproveitar, como eu vou fazer, eu já vou vir e vou costurar todos os bolsos aqui, prendendo nessa minha base de tecido de forro. Bom, aqui agora eu já prendi o meu bolso de plástico e os bolsos também já estão presos todos nas laterais. O que eu vou fazer então agora é refilar esses desfiadinhos do tecido e o meu bolso de plástico, e depois eu vou prender este bolso aqui no meu forro. E eu vou fazer isso simplesmente posicionando ele o avesso com o avesso. Eu vou passar uma costurinha de segurança em volta
Depois eu vou dar o acabamento com o meu viés, a minha faixa dobrada em viés, da mesma forma que eu fiz no meu bolso de plástico. Bom, então aqui, ó, meu viés tá preso, aqui minha faixa tá presa na minha lateral esquerda do bolso, que é onde vai ter a minha abertura aqui para outros documentos. E agora eu vou levar na máquina, então, e vou passar um pesponto aqui na beiradinha desse viés e vou prender tudo junto, igual eu fiz no meu bolso de plástico. Então, o meu bolso aqui, do lado direito, já está pronto, que é o porta-passaporte. Eu vou reservar ele agora e nós vamos montar, então, o bolso do lado esquerdo. Então aqui do meu lado esquerdo eu vou começar fazendo a dobradura do meu porta-cartões. Eu vou escolher uma das pontas no meu comprimento maior e vou dobrar ela e fazer as marcações de baixo para cima. As minhas marcações, a minha primeira marcação vai ser de 6,5 cm. Você pode fazer ela riscando, começar riscando e depois ir dobrando, ou você pode fazer igual eu vou fazer aqui, usando esse rolinho aqui, ó, parece um mini cortador de pizza, mas ele não corta, ele só vai dar a vincada para facilitar para a gente dobrar. Então eu vou pegar aqui da minha parte de baixo e vou fazer uma marcação dessa base para cima de 6,5. Bom, então aqui eu fiz a minha marcação de 6,5 e eu vou vincar a ponta para baixo. Então aqui vai ficar do avesso, com o avesso eu vou vir, ó, e dobrei para baixo. Então tá assim. E agora, da minha dobra para cima, eu vou fazer uma marcação de 4,5 cm. E agora, como eu dobrei aquela parte para baixo, eu vou dobrar essa para cima e vai ficar igual uma sanfona. Então eu vou dobrar assim e depois assim, assim e depois assim. A partir então desse meu último vinco, eu vou fazer uma marcação de 5,5 cm. Se você quiser também pegar aqui na partir dessa dobra que tá aqui para cima e fazer a marcação com 1 cm para cima, também vai dar certo. Aqui tá a minha marcação e eu vou jogar agora para trás. E agora eu vou intercalando as minhas marcações de 4,5, 5,5, 4,5, 5,5. E eu vou fazendo isso da mesma forma que eu tô fazendo essa dobradura, jogando agora para cima, depois para baixo. E eu vou dobrando intercalado assim. Bom, aqui eu já fiz as minhas dobras e tá vendo aqui, ó, que ficou 1, 2, 3 e esse último aqui 4 dobras superiores aqui, ó. E aqui na minha última dobra, eu joguei ela tudo lá pra trás e ficou assim sobrando uma quantidade de tecido aqui ultrapassando a nossa primeira dobra. Mas não tem problema, é melhor que sobre assim, pra gente ter certeza, depois a gente vai refilar. Então aqui, a gente fez a primeira dobra, a nossa primeira marcação, a partir de 6,5 da nossa base. Depois, nós fizemos uma de 4,5 e uma de 5,5. No total, nós fizemos 3 marcações, 3 dobras de 4,5 e 3 de 5,5. A última dobra, aqui, a nossa última marcação de 5,5, a gente faz depois, dobra ela para trás só e vai sobrar nesse nosso tecido aqui, que é a parte de trás do nosso bolso e que vai sobrar aqui também. Então aqui nós temos os nossos porta-cartões e o que eu vou fazer é, eu vou pespontar partezinha por partezinha desse, topinho por topinho das nossas dobras na máquina. Então eu vou vir aqui na máquina, essa parte aqui eu vou dar um espontar aqui e aí ele vai já prender na minha parte de trás. Aqui, quando eu for fazer essa outra, eu vou vir aqui e vou jogar esse bolso lá para trás e vou pespontar aqui. Que aí ele já vai prender nessa minha parte de trás do bolso. Na outra eu vou fazer a mesma coisa, eu vou jogar esse bolso lá para trás
e vou pespontar aqui. E por último, vou fazer a mesma coisa, jogar lá para trás e pespontar aqui. Bom, então aqui está o nosso bolso. E aqui, eu já pespontei aqui na parte superior, e se você fizer do jeito que eu falei para fazer, vai dar certinho. Agora, se você não dobrar esse bolso aqui para trás quando for pespontar, você vai acabar costurando os dois bolsos presos juntos aqui e não vai ficar abertura para o cartão. Por isso que a gente tem que ir dobrando e pespontando. Então, agora que ele já está preso aqui firminho, o que eu vou fazer é fazer uma marcação de meio aqui no bolso, daqui até aqui, né? Como eu sei que ele tá com 22, eu vou fazer uma marcação com 11 para cada lado. Agora eu vou levar na máquina e vou passar uma costurinha para prender bem aqui no meio. Em cada bolso que eu for passando, eu vou fazer um retrocesso. Aqui, aqui e aqui, para reforçar a minha costura. Depois eu vou vir e vou passar uma costurinha de segurança, dando a volta aqui no bolso, prendendo todas as laterais e essa parte de baixo aqui, e depois eu vou refilar. Bom, eu já refilei aqui a parte de baixo do meu bolso, e o que eu vou fazer é fazer uma marcação da partir do meio para cada lado de 9 centímetros, porque o tamanho do cartão, normalmente não, o padrão internacional do cartão é ele ter 8,7 centímetros, mas como tem a espessura, tudo, eu vou fazer uma marcação de 9 centímetros para cada lado. Agora eu vou passar uma costura de segurança bem aqui nessa minha marcação. Se você não quiser fazer isso, é uma parte opcional, pode deixar ele maior também, que vai caber documento, vai caber bastante coisa, que não seja apenas o cartão. Então essa nossa parte do porta-cartões já está pronta. Eu vou vir agora nessa nossa outra parte de forro, o bolso de zíper, que ele tem 14 por 22, e eu vou posicionar ele aqui, ó, avesso com avesso mesmo, ou direito com direito, aqui apenas para fazer uma marcação. Eu vou alfinetar bem aqui numa das laterais. Ele tem que ficar certinho, tá? Então as duas pontinhas tem que estar bem certinho. E agora, como o meu bolso de zíper vai ficar da direita para a esquerda, eu vou vir aqui e vou fazer os dois juntos, uma marcação de 4 centímetros, e eu já vou cortar aqui. Então eu vou vir com o meu cortador aqui com 4 centímetros daqui para lá. Então aqui eu fiquei com duas peças, duas de 10 por 22 e duas de 4 por 22. Se você preferir cortar dessa forma já, para não ter que fazer isso aqui, pode fazer também. Eu acho que fica mais fácil já separar as duas iguais. Aqui você pode fazer de duas formas. Você pode posicionar primeiro o nosso porta-cartão e depois pôr o zíper, ou pôr o zíper e depois posicionar o porta-cartão. Eu vou primeiro posicionar o meu zíper, então eu vou vir aqui com o meu zíper. Na minha parte que tem a entretela, vai ser a parte de cima. Eu vou vir com essa parte aqui, as minhas partes com entretela são essas, e esse seria o forro. Então eu venho aqui e pego o meu zíper com o dentinho virado para a estampa do meu tecido. Eu vou fazer um lado e depois eu vou fazer o outro. O meu zíper eu vou passar de baixo para cima, então eu prefiro deixar maior parte do zíper aqui para baixo. Posiciono ele dentinho com o meu tecido principal, que seria o superior, e eu passo uma costurinha de segurança. Depois eu venho com o meu outro tecido, que seria o de forro, e eu vou posicionar ele aqui, ó, com a estampa direito, com o direito, aqui em cima. E eu passo um pezinho de máquina ou um pezinho de zíper, como você preferir. Se você for usar o pezinho de zíper, corte essas duas peças um pouco maior, porque ele vai diminuir mais do que aqui. Bom, então aqui tá o meu bolso, eu já prendi o zíper. Agora a gente vai abrir esse forro aqui e jogar ele lá para trás. Eu venho, puxo ele aqui
até encontrar ponta com ponta. Eu vinco aqui bonitinho e passo um pesponto aqui para prender tanto o meu tecido no zíper e no forro aqui a parte de trás. Bom, agora eu já desvirei o meu bolso aqui para trás. Eu aproveitei e já passei um rebatido e já passei a minha costurinha de segurança prendendo tudo isso aqui junto. Bom, então agora eu vou fazer a mesma coisa para o outro lado do meu zíper, só que agora eu vou usar a nossa faixa de 4 centímetros. Eu vou fazer isso posicionando ela direito com o direito, sendo que os dentinhos do meu zíper vão estar voltados para o direito do meu tecido principal dessa outra faixa. Então eu vou posicionar ela aqui no outro lado do zíper, tomando cuidado para que eu consiga alinhar tanto a minha base quanto a minha parte superior rente ao meu restante do bolso. Então agora eu vou na máquina e vou passar uma costurinha de segurança aqui, né, para prender essa faixa. Bom, agora eu já prendi aqui. Então, pelo meu lado do avesso, aqui do meu lado do forro, eu vou vir com a minha faixa de forro e vou posicionar aqui direito com o direito do meu forro, igual eu fiz do outro lado, tomando cuidado para alinhar tanto a minha parte de cima e a de baixo com o restante do meu bolso. Então aqui no zíper agora eu vou levar na máquina e vou passar um pezinho de máquina bem rente ao meu zíper para prender tudo isso junto. Bom, então da mesma forma que eu fiz aqui do outro lado do meu bolso, eu vou vir aqui puxar o meu forro para trás até encontrar a ponta do meu principal, do meu lado principal. E aí eu vou ajeitar aqui e eu vou levar na máquina e eu vou passar um pesponto bem aqui rente ao zíper e vou aproveitar também e já vou passar uma costurinha de segurança para prender tudo isso aqui junto. O meu bolso agora está dessa forma e agora eu vou passar o meu cursor e eu vou fazer isso de baixo para cima. Então essa é a hora que, caso o teu bolso tenha ficado desalinhado aqui, você pode corrigir e você vai fazer isso destacando o teu zíper, alinhando o seu bolso e depois passando o cursor com ele alinhado. Como o meu ficou alinhado, eu vou só passar o cursor. Bom, então agora eu vou refilar esse excesso de zíper aqui em cima e aqui embaixo e depois eu vou selar ele com o isqueiro para ele não desfiar. Bom, então meu bolso está assim. E agora eu vou pegar o meu porta-cartão, o porta-cartão que a gente fez, e eu vou posicionar ele aqui em cima do meu bolso, pelo lado esquerdo aqui, onde o bolso não abre, e eu vou alinhar ele aqui pela minha lateral mesmo, pela minha base, vou deixar ele bem alinhadinho, e aí eu vou simplesmente levar ele na máquina, e eu vou passar uma costurinha dando a volta aqui, prendendo todas essas laterais. Bom, então agora eu já prendi o meu bolso aqui dando a volta e eu aproveitei e passei uma costurinha de segurança aqui pelo zíper para o meu cursor ter certeza que ele vai ficar firme aqui e eu não vou tirar ele acidentalmente, né? Então ele já está costurado aqui, então não tem como ele sair. Então nós estamos com os dois bolsos, o da parte esquerda e o da parte direita já montados, estamos assim, e eu vou vindo agora, então, com o meu tecido da parte principal, com a manta desses dois tecidos aqui de 14 por 22, eles estão na manta, eu vou virar eles aqui pelo lado da manta e vou posicionar o meu tecido de forro por cima. Ele também tá com 14 por 22. Eu só vou alinhar ele aqui, os dois, certinho, alinhar ele bem bonitinho e vou passar uma costurinha de segurança para prender tudo isso junto. Então ele vai ficar de um lado o meu tecido principal, do outro o meu tecido de forro. E vou fazer isso para os dois. Bom, então aqui ó, eu já prendi os dois com uma costurinha de segurança. Estamos assim. E eu vou fazer verificar, né, primeiro, qual que é a direção do meu tecido. Essa aqui é a parte de cima e nesse aqui é a parte de cima. E eu vou vir posicionar os meus bolsos de um lado direito, este aqui, e do outro eu vou posicionar aqui. Esse aqui vai dar
eu vou alinhar ele pela lateral, aqui pela lateral direita, e nas bases, tanto superior quanto inferior, e ele vai sobrar mesmo essa partezinha aqui, para a gente abrir o bolso aqui. Desse outro lado, do lado esquerdo, eu vou alinhar ele certinho, porque ele tá do mesmo tamanho que a minha base do tecido com a manta. Porque quando nós abrimos o zíper, nós vamos ver aqui, ó, a parte de baixo, que vai ser um bolso inteiro com o zíper. Aqui nós temos outro bolso e aqui os bolsos de cartão. Então eu vou alinhar bonitinho aqui todas as laterais e as bases, e eu vou passar uma costurinha de segurança prendendo aqui, e aqui eu vou dar uma costurinha de segurança prendendo, começando aqui, dando a volta e terminando aqui embaixo. Não vou fechar aqui, como esse. Bom, então aqui eu já prendi os meus bolsos e estamos assim. Aqui, você pode deixar ele dessa forma, que tá aqui, mas eu prefiro arredondar esses cantos. Então eu vou arredondar aqui com um objeto de raio de 2 centímetros. Vou arredondar ele com um raio de 2 centímetros e eu vou deixar aqui na descrição um molde dessa forma aqui com os cantos arredondados para facilitar para vocês só posicionar por cima, fazer a marcação e ele vai dar certinho. Bom, então aqui eu já fiz a minha marcação nos cantos aqui, ó, tá o arredondadinho. E eu vou na máquina e vou passar a costura bem em cima dessa minha marcação. E depois eu vou refilar. Então primeiro eu vou passar a costura aqui, prender isso, e depois eu refilo. Bom, então agora os nossos dois bolsos, nossas duas laterais já estão montadas, estão assim. Então eu vou montar o fole para a gente poder fechar isso. Eu vou reservar essa parte e vou vir com a nossa faixa de 16 por 3, tanto o principal quanto o forro, principal preso na manta, e o meu zíper de 53 centímetros. Primeiro eu vou começar passando meu cursor no zíper. Então, agora que eu passei, na verdade aqui o zíper está com 55 centímetros mais ou menos. Agora eu vou refilar ele com 53 centímetros. Ó, agora eu já refilei ele, tá com 53 centímetros. Eu vou vir queimar nossas pontinhas aqui para o nosso zíper não desfiar. Então agora nós vamos montar nosso fole. Aqui, ó, o meu zíper ele tem que fechar na parte de cima. Então eu vou tomar o cuidado de posicionar essa parte para onde ele fecha, a direção onde ele fecha, na minha parte superior da estampa, se tiver direção sua estampa. Então nós vamos começar a montar assim. Eu vou pegar essa ponta, que é a parte onde o meu cursor vai fechar, e eu vou posicionar os dentinhos do zíper em direção à estampa aqui na minha ponta de cima. Eu vou passar uma costurinha de segurança aqui, e vou vir com o meu forro e vou colocar estampa com estampa, direito com direito, em cima do meu zíper, e vou passar o meu pezinho de máquina aqui. Bom, então aqui eu já prendi, ó, e eu vou vir jogar isso aqui lá para trás, dobrar aqui. Você pode também, se você quiser, já passar o rebatido. Eu vou fazer tudo depois, o rebatido. Eu vou vir com a minha outra ponta do zíper aqui do outro lado e vou posicionar trazendo a minha estampa, o meu tecido por cima do zíper. E vou posicionar aqui, ó, direito com os dentinhos do zíper e vou passar uma costurinha de segurança. Depois eu vou vir pelo outro lado do zíper e vai ficar como se o zíper estivesse dentro, fizesse um sanduichinho com o zíper aqui com o nosso fole. Eu vou vir com minha estampa de forro e vou posicionar ela direito com direito do outro lado do zíper e vou passar um pezinho de máquina. Bom, então estamos dessa forma, como se o nosso tecido, os dois estão do lado do avesso, voltado a estampa para dentro, e nós vamos apenas desvirar ele agora para trás, assim, jogar o meu forro ali para trás. O meu tecido principal agora está do lado certo,
e o de forro também. Agora, então, eu vou na máquina e vou passar rebatendo tanto desse lado quanto desse, e vou aproveitar e passar uma costurinha de segurança aqui nas laterais para prender esse tecido de forro com o meu principal. Então aqui estamos, já com o nosso folho, nosso canal do zíper pronto. E nós vamos posicionar ele agora nas nossas laterais, nas nossas partes aqui na nossa peça. E eu vou fazer isso posicionando essa parte aqui do meu folho, ele vai ficar aqui no meio. Então, para eu alinhar tudo, eu vou vir aqui juntar costura com costura do meu folho e vou fazer as minhas marcações de centro. E agora eu vou unir as minhas marcações e vou fazer a marcação de centro nas pontas, na parte superior e na parte inferior do zíper. Gosto de fazer essas 4 marcações porque assim eu tenho mais pontos de ancoragem e saber, então, que a minha peça vai ficar mais retinha. Então, aqui nas minhas laterais, tanto nessa quanto nessa, nas minhas bases, eu vou fazer minha marcação de centro, tanto nesse sentido, dobrando a minha peça aqui, quanto nesse sentido. E aí nós vamos ter as 4 marcações de centro. Bom, então agora eu já estou com todas as minhas marcações de centro e vou vir e alinhar o meu folho. Lembrando que a minha estampa ela tem que estar para cima dos dois lados. Esse é o meu lado direito, esse é o meu lado esquerdo e a minha estampa aqui, ela vai ficar dessa forma porque essa é a parte superior dela. Então, como aqui eu vou posicionar o meu viés pelo lado de fora, aqui, eu vou vir alinhando o meu tecido de forro com o meu tecido de forro, com a minha parte interna da peça e o zíper aqui. Vou fazer isso pela parte de dentro. E eu vou começar então alinhando os meus centros do meu fole com a parte esquerda dessa minha peça, depois eu vou pôr essa, e tanto para o zíper e aqui, e depois eu vou vir distribuindo tudo isso. Bom, eu prendi o meu zíper e o meu fole, tudo já nas 4 partes, nos meus 4 centros. E agora eu vou distribuir então esse resto de zíper, dando uma voltinha aqui, e vou só ajeitando ele, que ele vai dar certinho o encaixe. Bom, agora então eu só vou levar ele na máquina e eu vou passar um pezinho de máquina, uma costura de segurança, prendendo tudo isso aqui. Depois eu vou dar o acabamento no viés. Se você quiser preferir colocar o acabamento do viés pela parte de dentro, você vai fazer tudo isso aqui pelo outro lado. Aqui, no caso, então a estampa ficaria direito com direito da estampa principal com o externo. Bom, então ficou assim, ó, já passei na máquina. Passei com uma costurinha de segurança, porque depois eu vou aplicar o viés. E aí eu já vou passar o viés com um pé de máquina para colocar ele certinho. E aqui está a nossa parte externa, com o nosso fole dos lados, fechando então o zíper aqui na parte desse. Eu vou aproveitar aqui e eu vou passar o viés já nessa parte e depois eu posiciono a outra parte, que vai ser feita da mesma forma. Eu vou usar aqui o viés, o mesmo tecido que eu cortei no meu tecido externo, porque eu vou dar um acabamento no meu tecido externo. Se você quiser usar o viés pronto ou de outro tecido, não tem problema, pode fazer. Eu optei por fazer do tecido igual, para ficar com o acabamento igual aqui do tecido externo. Bom, agora que eu já passei o meu acabamento com o viés aqui, e eu vou fazer a mesma coisa agora, eu vou montar a outra parte. Da mesma forma que eu fiz, eu vou posicionar então a minha parte de forro junto com o forro, em direção ao forro da minha tampa aqui. Essa aqui é a parte interna, então eu vou posicionar aqui o centro dessa com o meu fole aqui. Eu vou fazer isso aqui pelo lado do forro. Da mesma forma que eu fiz na outra parte.
Bom, eu vou levar na máquina e vou passar minha costurinha de segurança e já vou aplicar o viés. Para aplicar o viés, você pode abrir aqui o zíper e ir fazendo com ele aberto aqui do outro lado. Assim. Fica mais fácil de aplicar, tanto para fechar quanto para aplicar o viés. Eu não vou mostrar como é que a gente faz o viés, nem como aplica aqui, porque senão vai ficar muito longo e muito cansativo o vídeo. Mas se vocês quiserem aprender tanto como cortar ou várias formas de aplicar o viés, deixa aqui no comentário que eu trago um vídeo específico para isso. Bom, agora eu já terminei de passar o viés na nossa peça e ela está pronta. Aqui dos dois lados o acabamento foi feito em viés pelo lado externo. Nosso fole, ele tem fechamento em zíper, então quando a gente abre aqui, nós temos aqui espaço para 4 passaportes, além deste bolsinho de plástico aqui para documento, ou o que você quiser. Aqui nós temos esse bolsão grandão, que cabem bastante coisas. Desse outro lado, nós temos espaço para 3, 6 cartões, além desse bolso grande aqui embaixo, e esse bolso maior ainda, com o fechamento em zíper. Então cabe bastante coisa, dá para viajar tranquilo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de aprender a fazer este porta-passaporte. Se você gostou, deixe o seu like. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar para que este conteúdo chegue para mais pessoas.